Esta semana, João Miguel Tavares sente-se com 6 cabeças, como o Bloco. Ricardo Araújo Pereira confessa-se alimado por causa da condenação de Duarte Lima. E Pedro Mexia declara-se onomástico. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Supremo Tribunal de Justiça recusou conceder a José Sócrates o habeas corpus, pedido por um cidadão sem qualquer ligação ao ex-primeiro-ministro, uma semana marcada pelo rescaldo do Congresso do Partido Socialista. E começamos justamente por aqui, ainda antes da distribuição das pastas ministeriais, desta vez. Que significado político é que retira do facto de não se ter ouvido o nome de José Sócrates durante aqueles 2 dias de Congresso, João Miguel Tavares? Acho que, em primeiro lugar, é um silêncio que mostra de forma gritante a maneira como o António Costa chegou e se conseguiu impor no partido. É uma figura de estilo. Está mesmo, eu fiquei impressionado. Ficaram O silêncio que mostra de forma gritante. E se é para vir para aqui com recursos estilísticos, avisem-me com antecedência. Tu sabias o nome destas coisas todas? Eu nem uma alegoria trouxe. Um assíndoto. Não, nada. Olha, eu trouxe qualquer coisa, mas já não sei o nome. Zeugma. Sou capaz de arranjar uma literação à pressa, vamos ver. Mas no caso de António Costa, isto é uma coisa impensável se o líder fosse António José Seguro. Alguém imagina, de repente, quer dizer, um congresso que acontece em cima da prisão de José Sócrates e ele manda as pessoas ficarem de bico calado e as pessoas ficam efetivamente de bico calado. Essa atitude é poder manter-se? Eu acho que quanto mais tempo passa, teoricamente mais sustentável seria. Agora, é muito difícil prever o que é que aí vem. Quer dizer, nós não sabemos, de repente, agora que a Justiça anda tão entusiasmada, que desata para aí a prender pessoas, não sabemos que género de missivas vão continuar a sair da cadeia de Évora e, portanto, agora, eu devo dizer, eu ouvi e quase não conseguia acreditar pessoas como João Galamba ou Isabel Moreira a falarem de forma justa e equilibrada sobre José Sócrates. Uma pessoa que consegue fazer isso, como António Costa, também de certeza consegue colocar a mão do déficit. Vamos voltar a falar de José Sócrates mais adiante, daqui a pouco, mas para já ainda, no âmbito do Congresso do PS, disse que o PS virou à esquerda neste Congresso. Corrobora esta ideia, Pedro Mexia? Sim, acho que sim. Aliás, eles têm ainda mais ou menos 12 meses para continuar a virar à esquerda, porque depois são eleitos. Portanto, têm que... É normal. Nuno Melo do CDS diz que viraram à extrema esquerda. Bom, isso não faz qualquer sentido, nem vale a pena comentar essa frase. Mas a verdade é que nunca na história do PS, o PS no governo virou à esquerda. Mário Soares não virou à esquerda, António Guterres não virou à esquerda, e mesmo José Sócrates virou à esquerda nos costumes, que é a parte de virar à esquerda que não custa dinheiro. E, portanto... O António Costa, verdadeiramente, a novidade em termos do ponto de vista ideológico também teve a ver com questões da coadoção, etc. Porque naquelas questões realmente que hoje supostamente distinguem a esquerda enquanto programa político, nomeadamente tratado orçamental, renegociação da dívida, o Costa diz, pois, devia ser, mas vamos ver, etc. Ou não diz nada, que é o que ele faz melhor. Portanto, essa viragem à esquerda foi uma viragem à esquerda boa, num certo sentido, da recusa do Bloco Central, que eu acho ótimo. Sem ironia, acho que o Bloco Central é uma ideia aberrante. Há aqui os 2 principais partidos que protagonizam 2 visões políticas diferentes. O que é que vamos fazer? Juntá-los. É uma ideia, é a negação da política, por mais que isso agrade ao Rui, ao António e ao Rui, que não ao Pedro. Isso por um lado. Por outro lado, há a questão, vamos falar também da questão do Assis, não é? Vamos falar da questão do Assis, exatamente. Francisco Assis abandonou o Congresso mais cedo. Sim. Quer dizer que está encontrado o opositor interno de António Costa? Não, neste momento não haverá certamente opositor interno, tendo em conta a maneira
clara como ele ganhou o Congresso e o silêncio absoluto que ele conseguiu impor no Congresso sobre a questão de José Sócrates. O António Costa até às eleições não vai ter nenhuma posição interna. Mas o Francisco Assis, que aliás depois no artigo que escreveu no Público utiliza uma linguagem bastante mais forte do que ele costuma usar, fala em heresia, inquisição, farsa, em membros do PS com a voz esganiçada por oposição hoje da voz tonitruante. Tonitruante sabemos que é o Alegre, mas não sei bem quem é o esganiçado. O Ferro Rodrigues fez-lhe um ataque no Congresso, mas também não tem uma voz esganiçada, não sei bem a que é que ele se refere. Mas o Francisco Assis diz uma coisa que é verdade, que é objetivamente verdade, e que é verdade, por exemplo, no Parlamento Europeu, onde ele é deputado, que é, objetivamente, os partidos socialistas, português, espanhol, francês, tarará, estão mais próximos dos partidos mainstream da direita do que dos partidos à sua esquerda. Isso é verdade em nas quase... questões europeias, não é? É o que ele diz. É o que ele diz. Não só nas questões europeias, na maioria das questões. Não há nenhum partido socialista europeu que queira sair da NATO. Não há nenhum partido socialista europeu que defenda a ETA. Não há nenhum partido socialista europeu que defenda uma série de coisas que à esquerda defende. Nenhum. As várias esquerdas. As esquerdas são muito diferentes. Os comunistas são uma coisa e as outras famílias da chamada bem ou mal extrema-esquerda, em alguns casos bem, noutros mal, são diferentes. Portanto, pode haver uma união, uma aproximação nas questões de costumes, por exemplo, que em Portugal, no caso de Sócrates, serviu não para unir a esquerda, mas para esvaziar o Bloco. Foi a grande jogada de Sócrates, foi esvaziar o Bloco. A ETA e a NATO não impedem entendimentos. Não. Já as questões europeias podem... O que eu estou a dizer é que na maioria dos assuntos, como se viu agora no apoio a Juncker no Parlamento Europeu, na maioria dos casos as grandes famílias de centro-direita e de centro-esquerda, ou de esquerda e direita moderadas, entendem-se. E isso não é necessariamente verdade com as famílias à esquerda e à direita. Nem com a direita com a extrema-direita, nem com a esquerda com a extrema-esquerda. Isto é factual, isto é comprovável pelo número de... Estás a desvalorizar o papel do LIVRE pelo número de coligações... sobretudo, a aproximar-se da esquerda do PS e do próprio LIVRE, não necessariamente do Bloco de Esquerda e do PCP. O LIVRE não é nem de perto nem de longe um partido de extrema-esquerda. Qual foi para si o aspecto mais significativo e mais interessante deste Congresso do PS? Para mim foi... À parte da presença do seu Agora apoiado. Sim, apoiei, exato. Para mim foi o momento em que Assis recusou falar. Eu gostei do modo como ele disse que era preciso fazer uma leitura política da hora que lhe foi atribuída para discursar. Eu sou a favor de leituras políticas de várias coisas, incluindo de horas. Sim. Tu não és sensível... O que é que vem aí? Desculpa lá. Se o próximo programa que te oferecerem forem às 10 da manhã, certeza que tu não assinas esse contrato. Às 4 da tarde. Ou então imagina que participas num tenho programa a que certeza passa à que não. 1 da manhã de um sábado. Mas aí, olha, vês? Imagina. Quer dizer, estamos aqui num programa que passa à 1 da manhã. Isto foi um levantamento de rancho. E o que seja à tarde. Estou a ser acusado de sobranceria relativamente a horários. Ainda por cima foi depois de jantar, que é a melhor altura. Não, no Congresso não é. Desculpa, no Congresso não é. Para dizer o que o Assis ia lá dizer, que Está bem, ok. estou a protegê-lo. Para os militantes dizerem, está bem, isto é depois de jantar. Já. Como é evidente, ele não está a ver bem as coisas. Quer dizer, o que ele ia lá dizer era, depois disto tudo, o Assis ia dizer, claro, se calhar vamos entender-nos com o partido que estivemos a combater durante todos estes... Mandaram-me tirar das redes sociais, que eu felizmente não frequento, mas mandaram-me tirar das redes sociais vários elogios ao povo de Felgueiras. Nessa por causa noite. Portanto, há amor republicano. O Assis disse, toda a gente sabe que o período depois de jantar é menos importante. Eu gosto desta elevação da discussão e, além de que isto não é exatamente verdade, por exemplo, nos encontros amorosos, o período depois de jantar é o verdadeiramente importante. Pronto, está feito o rescaldo do Congresso dos Socialistas. É o que se chama desconversar. Vamos então à distribuição de pastas e o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Visitas. Para as incentivar ou para as dificultar, João Miguel Tavares? Não, refiro-me a visitas a previsão, portanto é evidentemente para as incentivar. Está na Bíblia, Mateus 25. Vinde benditos do meu Pai, recebem a herança o reino. Não cantes, por favor. Preparado para vós, essa canção. Desde o início do mundo. Porque eu tive
fome e tu deste-me comer. Epá, eu tive sabia. sede e tu deste-me beber. Era peregrino. Há pessoas que acham que neste momento estão... Olha, Yuri tem um canal. Eu sempre Estava nu e vestiste-me e depois no final estava na prisão e fostes visitar. Eu sempre soube que o João Também há Miguel uma versão que eu estava... João Miguel estava a esta distância. Estava vestido e despiste-me. E desnudaste. Não, ao contrário. Essa é a tua versão favorita. Eu sempre soube que o João Miguel estava a esta distância daqueles malucos que citam a Bíblia de cor, os versículos na televisão, e esta distância hoje foi... Sabes que esta é das mais belas passagens da Bíblia, é muito bonito. E porque o fizeste é um dos meios Mas mais dizeres pequenos. o capítulo e o versículo... Não, é verdade. Não, mas isto é tudo para defender as visitas a José Sócrates. Tem observado algum padrão nessas visitar. visitas, naquelas que têm sido Sim. conhecidas até agora? Eu acho que depois da visita, e que é manifestamente infeliz de Mário Soares, que já foi aqui comentada, as visitas estão a melhorar a qualidade do que está a entrar. Canção de visita. Esta visita. Esta é melhor. Portanto, as visitas estão mais ponderadas. Foi lá Almeida Santos, em que no Congresso do PS tinha tido umas declarações também meio duvidosas, mas agora que esteve lá foi mais equilibrado. Disse que acreditava estava a visitar um amigo, acreditava na inocência dele, mas também disse que acreditava na inocência de qualquer pessoa, até era ser dada como culpada. Também lá esteve Jorge Lacão, que também, quando lhe perguntaram diretamente, então e a inocência de José Sócrates, acredita nela? Ele respondeu, acredito no funcionamento da justiça. E, portanto, esta é a forma certa de estar e, portanto, acho que José Sócrates está com boas visitas, as pessoas que entram. O que está a sair da cadeia, por outro lado, pelo punho de José Sócrates, aí já é mais duvidoso, porque eu acho que a terceira missiva que ele desta vez enviou ao Diário de Notícias, isso já é, digamos assim, altamente duvidoso, porque ele, quando acaba com a famosa frase, quem guarda os guardas, na verdade, uma frase que é uma questão que foi feita a Sócrates na República do Platão. Quer dizer, é verdade que era uma questão que se colocava na Grécia Antiga, mas foi por isso que se inventou a separação de poderes. Supostamente a ciência política deu uma resposta a quem guarda os guardas. Ele colocar hoje em dia essa questão como se não existisse separação de poderes é evidentemente um passo em frente e, portanto, vai ser divertido continuar a assistir ao que vem dali. Entretanto, podemos voltar ainda a falar da missiva, mas houve a recusa do Supremo Tribunal de Justiça de conceder o pedido de habeas corpus, que, aliás, o próprio advogado de José Sócrates criticou, pedido que não foi acompanhado pela defesa de Sócrates. Percebeu as intenções do jurista que levou a cabo a iniciativa, Pedro Mexia? Percebi, eu acho que foi uma pessoa que levou a sério o que disse o Dr. Mário Soares. O Dr. Mário Soares foi lá e disse: esta prisão é ilegal. Bom, se a prisão fosse ilegal, o pedido de habeas corpus fazia sentido, porque se uma pessoa é ilegalmente... A bastonária da Ordem dos Advogados também disse qualquer coisa semelhante. Pois, podemos se quiser falar nisso. Mas se há uma prisão ilegal, o pedido de habeas corpus faz sentido. Só que como é que uma prisão decidida pelo juiz do Tribunal de Instrução Criminal é uma prisão ilegal? Pode ser uma prisão exagerada, pode ser, não sei se a prisão se justifica, mas foi apresentado a um juiz, o juiz decidiu. Ilegal não é a definição de prisão ilegal. E, portanto, se não é a prisão ilegal, o habeas corpus não faz sentido. E, portanto, nesse sentido, era óbvio. Aliás, parece que agora já há um segundo habeas corpus também. O Supremo, aliás, disse qualquer coisa do género, não foi manifestamente improcedente, mas disse uma coisa liminar. Ou seja, claramente não se reuniram interminavelmente para discutir a questão, não é? O facto de Sócrates ter uma viagem marcada, soube-se também esta semana, para o Brasil, a 24 de novembro, que terá sido usado como pretexto ou como justificação melhor para... Mas isso tem a ver não com o perigo de fuga. Isso tem a ver não com a legalidade, mas com o acerto ou não da prisão preventiva. Parece irrelevante esta ideia. Se for verdade, é relevante. Se for verdade, é relevante. Mas isso aí até, quer dizer, o homem também trabalhava para o Octofarma no Brasil. Portanto, não ter uma visita para o Brasil... Não, não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer... Quero dizer que o perigo de fuga, se o juiz entende que havia perigo de fuga, não estou a dizer que essa viagem constitui-se perigo de fuga. Se o juiz entendesse que era perigo de fuga, é uma das razões. Agora, se constitui ou não faço ideia. Sócrates mandou 2 mensagens para a comunicação social esta semana. Concorda com Marcelo Rebelo de Sousa quando ele diz que só morto é que ele se cala?
Não concordo, acho que nem morto. E até porque o tipo de seguidores que José Sócrates tem, depois da morte, vão escrever os Evangelhos. Em princípio será assim e ele continuará nos nossos corações. Mas, em relação a estas visitas, eu respeito pessoas que vão visitar. Se um amigo meu for preso, eu também vou visitar. Agora, eu suspeito é que estão a visitar o amigo errado. Porque um amigo a sério, eu vou visitar o Carlos Santos Silva. Esse é que é um amigo. Um amigo que, vamos lá, vais para Paris, toma lá uma casa de 2,8 milhões no 16º arrondissement. Queres? Está feito. Que eu te empresto. E mesmo aquela... por exemplo, eu já agora, a propósito de José Sócrates... Eu acho que estás a presumir coisas. Não estou a presumir nada. O Sócrates confirmou que a casa era emprestada pelo amigo. Eu não tenho amigos destes e gostava muito. Os meus amigos mais depressa me pedem que eu lhes empreste casas do que me emprestam casas a mim. Onde é que se arranjam este tipo de amigo? O imobiliário está mal distribuído. Pois está. Houve um pormenor muito interessante. Foi a televisão. Mesmo um grande amigo. Que foi a televisão que tinha um tamanho do ecrã superior. Não viram esse episódio? Que lhe foi levado à prisão pelo atual companheiro da ex-mulher dele. Levou-lhe uma televisão, mas a televisão era grande demais. Não cabia. Para o que é admitido. Quer dizer, há um limite de alta definição que no estabelecimento prisional não admite. Então o senhor saiu outra vez com a televisão. Portas-te mal, vês televisão apenas medianamente. Acho que é um castigo. Agora, eu queria dizer o seguinte. Lá está. Eu não sei se... Não tenho... posição acerca da prisão de José Sócrates porque não conheço o processo. É preciso conhecer o processo para saber. Mesmo politicamente, José Sócrates já foi julgado 3 vezes, 2 vezes positivamente, 1 vez negativamente. Agora, eu acho que é possível continuar a fazer críticas políticas. Isso é. E um homem que se bateu daquela maneira pelo choque tecnológico e agora nem o multibanco usa, quer dizer, nós temos à nossa disposição meios de levantar dinheiro e são malas. Acho... Esta batalha... Só uma questão acerca da missiva, porque a missiva, na missiva pergunta Qual já só... a segunda? Não, eu acho que esta já é a terceira. Esta que foi escrita a tinta vermelha. A tinta vermelha, exato. Ele está a percorrer os órgãos de comunicação social, mas eu Todos, sim. Todos não, acho que há certos... Alguns não. Certos diários e semanários não vão ter cartinha. Sim, não sei, talvez, mas... Para o Correio da Manhã, se calhar, manda aquelas recortadas. Em todo o caso, quem privatizou os CTT deve estar a sentir-se bem estúpido, porque agora estávamos a faturar forte com estas cartas do Sócrates. Não, ele devia escrever claramente uma carta à Liberação, que escreveu talvez o texto mais violento que se escreveu sobre José Sócrates. Mas nesta carta ele pergunta, há quanto tempo sabemos sobre a violação do segredo de justiça? Há quanto tempo sabemos que a impunidade de quem comete estes crimes está sustentada na intimidação e na cumplicidade? E a resposta é, sabemos há muito mais de 3 anos. Exato. Portanto, a culpa também é dele. Isto é uma crítica. Quer dizer, as pessoas parecem esquecer que há 3 anos ele era das pessoas mais poderosas do país. Quer dizer, se calhar alguém devia ter feito uma reforma da justiça para agora, quando estamos no cilindro, as coisas não serem... desagradáveis. Estamos no país onde o Presidente da República de vez em quando fala na defesa da agricultura e da pesca. Pois, isso é verdade. Enfim. Está atribuído ao João Miguel Tavares o Ministério das Visitas, enquanto o Pedro Mexia quer ser Ministro do Bom Conselho. Para aconselhar quem, Pedro Mexia? Para aconselhar as pessoas a seguirem os conselhos quando eles são vinculativos. Há conselhos, uma pessoa quer mudar de casa ou quer ir às Bahamas e pede a um amigo, o amigo dá-lhe um conselho. Isso é uma coisa. E eu gosto, não gosto, sigo ou não sigo. Outra coisa é um órgão de fiscalização, tutela, etc., com poder hierárquico, como é o caso do Conselho Geral Independente. Na RTP? Na RTP. Estamos a destapar o assunto. Ter dito... depois, felizmente, a sequência não foi essa, ter chumbado por 2 vezes o plano estratégico do Conselho de Administração e o Conselho de Administração ter, num primeiro momento, ignorado. Muito obrigado. Aquilo foi há um termo técnico para isso, que é, imagina, por exemplo, que vais de carro e um polícia te manda parar. E tu, em vez de parar, fazes-lhe um pirete. Por exemplo. Foi o que a Berta Ponte fez. Foi um pirete. O órgão fiscal disse, chumbamos. E ele, olha, aqui,
E continuou. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável. E depois, evidentemente, perante isso, o Conselho Independente disse uma coisa óbvia, que é, não havia a mínima lealdade, não há condições, propõe a destituição e o Governo demite. Mas tudo em que medida é que a questão da compra dos direitos de transmissão da Liga dos Campeões foi a gota d'água? Sim, foi a gota d'água, mas há duas maneiras de pegar nesse assunto. Na questão dos princípios, onde a administração, no meu ponto de vista, não tem razão nenhuma, no sentido de que, tendo em conta a constante queixa de escassez orçamental, de suborçamentação e despedimentos, etc., este gasto de 5 milhões por ano é uma coisa que não faz sentido nenhum, ainda por cima num tipo de produto e de espetáculo que, tendo interesse para o público, não é de interesse público no sentido estrito do termo, e que todos os privados quereriam. Portanto, o facto de não ser assegurado pelo Estado não significava que as pessoas fossem privados dele. Do ponto de vista teórico, isso é claro. O que é menos claro foi que a administração baseia-se num parecer do ministro Maduro, que é de leitura um pouco ambígua justamente em que ele fala do interesse generalizado, no sentido em que as pessoas têm interesse a ver a bola. Bom, isso não é preciso fazer um parecer técnico, nem estudar a definição de serviço público para chegar a essa conclusão. Mas o que ele diz é que isso tinha a ver com a questão da cedência de imagens a privados, no caso dos jogos internacionais, etc. Bom, a administração escudou-se nisso e disse, não, nós tivemos luz verde. E depois o ministro Poiás Maduro tem um problema, tem mais do que um problema. Um deles é o problema da desgovernamentalização, que na verdade nunca acaba por ser completamente desgovernamentalizado, não só porque a RTP tem tutela financeira, como porque, neste caso, é ao Governo que cabe... o Estado tem a tutela financeira, o acionista do Estado, e cabe destituir o Conselho de Administração. E, em segundo lugar, o que acontece é que tudo isto nasceu, e com isto termino, tudo isto nasceu de um desentendimento... Isso é o que se diz quando se vê a impaciência do moderador. Do CDS. Há um desentendimento entre o CDS e o PSD sobre a questão da televisão pública, desde o princípio. E querem-nos fazer crer que não há desentendimento. E, portanto, o ministro Poiás Maduro diz assim, isto é competência do Conselho Independente e o Governo não se pronuncia sobre isso. Azar dos Távoras... O ministro Paulo Portas disse acho mal a compra dos direitos e o habitualmente contido porta-voz do Conselho de Ministros, Marcos Guedes, disse acho mal. E, portanto, claramente o Governo tem uma opinião sobre isso e muito bem. Exprimiu antes do Conselho Geral Independente. Muito bem. Vê o Conselho Geral Independente como uma entidade realmente autónoma ou como um biombo do Governo, Ricardo Araújo Pereira? Então, se diz lá independente, o que é que eu hei de... Como a universidade. Mas aquilo é presidido pelo professor António Feijó. Exatamente. Foi meu professor. E que é o maior. Exatamente. Que amiguistas que vocês estão. Mas eu não posso presumir a maioridade do professor António Feijó. Já sei que vocês És contra o professor António Feijó. presunção de maioridade? Não. Eu agora fiquei a querer conhecer também o professor António Feijó. Olha, e precisavas, porque ele teria muito para te ensinar. Bom, o que é que sucede? Eu gosto muito de aprender. Quem é que ficou surpreendido de haver um conselho que diz se calhar nesta ação pública gastar umas dezenas de milhões em Champions League não é boa ideia? É muito surpreendente, não é? O que é trágico nestes choques entre governo, conselho, a direção e tal, é, pausa para tom marxista, os milhares de mexilhões que andam na RTP lá dentro, como se estivessem a chocalhar. Sabe o que quer dizer a jogatana? Na jogatana, não, coitados, os mexilhões que andam lá, como se alguém estivesse a chocalhar a RTP, e eles andam a ser projetados contra a parede, não sabem. E agora, não, mas que é para comentar os jogos da RTP, da Liga dos Campeões? Não, afinal não, volta atrás. Qual é a direção? É esta? Não, é outra. Tira, põe. Bem, eles estão comprados. Quem é que está a comprar? Os jogos. Os direitos estão comprados.
Eu não gostaria de ser funcionário da RTP nestas circunstâncias. Deve ser um emprego difícil. Os diretores de conteúdos da RTP Juntaram-se juntaram-se todos, enviaram uma carta à ERC, a entidade reguladora da comunicação social, e acusam o Conselho Geral Independente de se meter onde não é chamado. Têm razão quando dizem que houve interferência nas questões editoriais por parte do Conselho Geral Independente e ao pedirem a clarificação sobre os poderes desse Conselho? Estamos a falar de uma questão editorial para começar de 15 milhões de euros. Logo para começar, 15 milhões de euros. Quer dizer, se o Conselho Independente... Não é só isso, o Conselho tem poderes negativos. O Conselho não tem poderes para propor uma grelha de programas, mas tem poderes para dizer este programa em concreto não se encaixa no que deve ser a RTP. Esses são os poderes isso faz sentido, que o Conselho tem. Se o Conselho Geral Independente não pode dar Conselhos Gerais Independentes, não é preciso um Conselho Geral Independente. Seja uma taxa, seja um imposto, quer dizer, somos nós que pagamos a RTP, não é? E eu acho que é obviamente ofensivo nesta altura da nossa história económica, dizem que a gente anda a pôr dinheiro para pagar os jogos da Liga dos Campeões. É evidente que não é isso, certamente, que se espera de um serviço público. E, portanto, estando em causa valores tão elevados, ainda por cima ficando a PTV de fora, portanto, ou seja, ainda por cima a maior parte dos jogos, como sempre acontecia, vão pagar às mãos da Sport TV. Como escreveu o Eduardo Central, a coisa é de facto absurda. São 100 documentários. É o preço de 100 É documentários. demasiado dinheiro. Agora, politicamente é evidente que é cedo demais. É cedo demais para Miguel Pérez Maduro. Quer dizer, estes senhores ainda estavam a arrumar os bibelôs e as secretárias e já estão a correr com o Alberto da Ponte. Ou seja, isto politicamente é uma coisa... Pronto, ok, tarde demais. Mas seja como for, eles ainda agora chegaram, um Conselho Independente e tal, supostamente, um mês depois... Vai-te embora. Não foi tarde demais para o Conselho. O Conselho acabou de chegar, mas correr com a atual administração foi tarde demais. Mas também já sabe que Miguel Pérez Maduro também tinha alguns conflitos. Portanto, é evidente que não lhe sai muito bem, porque era preciso esperar mais um bocadinho. Agora, de facto... Na substância foi bom. Pronto. Na substância foi bom, é uma coisa que me faz. Eu ultimamente tenho concordado tão pouco com Pedro Mexia. Então, temos que aproveitar as poucas oportunidades que temos. O que levou Pedro Mexia a querer ser Ministro do Bom Conselho. Agora o Ricardo Araújo Pereira escolhe o cargo de Ministro da Contabilidade. E para contabilizar o quê, Ricardo? É para falar do caso BES, a propósito do qual quero dizer em primeiro lugar o seguinte. Paguem o que me devem. Qual é a Câmara? Paguem o que me devem. Este é um primeiro ponto. Fica feito. Mas não é? não tens esperança nenhuma. Eu não tenho esperança nenhuma. No outro dia perguntaram-me se eram ações. Não são ações. Eu nunca comprei ações de coisa nenhuma, a não ser do Benfica. Tenho 150 ações do Benfica, mas são ações com valor sentimental. Sabes quando tu compras ações pelo valor sentimental das ações? Não, aqui não foi o caso. Não nutre sentimentos. Bem, agora já nutre sentimentos pelo BES. Sentimentos, então não nutro muitos. Quero falar de mais uma semana de sessões na Comissão Parlamentar de Inquérito. Há aqui duas coisas. Há a semana de sessões em que houve de facto algumas... nós não conseguimos fiscalizar, dificuldades, devíamos ter fiscalizado, mas não conseguimos, e as auditoras deram-nos informações erradas. A questão é a banca, é a definição da banca, fazem muita trafolhice que é legal. E, portanto, é difícil. É claro que a banca é difícil de regular e de fiscalizar. É capaz de ser preciso uma fiscalização um bocadinho mais à bruta. Fica a nota. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto é ainda relacionado com o BES. Aquela notícia que saiu acerca da razão pela qual Ricardo Salgado não perdeu a idoneidade na altura em que se soube que ele tinha recebido um presente. E notem, trata-se de um presente, não é uma prenda. As pessoas da classe social de Ricardo Salgado não recebem prendas. Não, esse que é um presente. É um presente. Não, tem um termo técnico lindo, que é uma liberalidade. Mas houve um senhor chamado João Calvão da Silva, que é presidente do Conselho Jurisdicional do PSD, acho eu, que escreveu um parecer jurídico que legitimava esse presente, dizendo que faz parte de um certo espírito de entreajuda e solidariedade que a nossa sociedade... Atenção, nós só estamos a dizer que o regime está a acabar, etc. O que estamos a ver com o caso Sócrates e Salgado é a amizade. A amizade, e atenção, é que o meu conceito de amizade nunca foi tão lucrativo como é que, pelos vistos, não sei se é de falta de qualidade dos meus amigos... Porque aqui, e a tua também. A mesma minha. Tu, por exemplo, tens muito mais, tu nunca me deste nada. 14 milhões a ninguém. O melhor que eu recebi de ti foi um jantarex à borla. E por causa dos teus atrasos. E multas, só sim. isso. Nunca me deste mais nada. Nem uma prendazinha nos anos. Eu pago esses jantares e é obrigado. Obrigado. Não dás nada a ninguém.
Este senhor que é jurista, especialista em direito bancário, diz isto, justifica aqueles 14 milhões com esse espírito de entreajuda e solidariedade. De outro modo, ninguém estava disponível para dar um conselho, uma recomendação, uma informação. Ora, eu tenho dado muitos conselhos, recomendações e informações. Por exemplo, olha, qual é o melhor caminho daqui para a mercearia? Eu dou nem um euro, ganhei com isto. Tenho dado conselhos todos os dias. Às vezes nem precisam de me pedir. E eu aconselho pessoas. Isso até hoje rendeu-me 0 euros. Um testemunho importante desta semana foi o de Vítor Bento. Trouxe alguma coisa de novo, João Miguel Tavares? Só aquela percepção que já se tinha depois da sua demissão, em que ele, de facto, entrou a meio e no filme errado. Foi um erro de casting. E, nesse aspecto, isso tornou-se muito revelador. Eu francamente, quando a solução do fundo de resolução apareceu, eu pensava que Vítor Bento tinha estado, de alguma maneira, envolvido naquilo, mas já se percebeu nada. Claro, claramente a escolha de Vítor Bento foi mais, em termos da sua credibilidade, honorabilidade, etc., para acalmar as pessoas, do que propriamente para a sua adequação e, mais importante, como ele próprio reconheceu, da sua concordância com algumas das coisas que se Mas aquilo acabou por ser até um bocadinho deprimente só neste sentido, quer dizer, percebeu-se que ele andou a apanhar papéis e basicamente a ser ultrapassado pela esquerda por toda a gente, pelo Banco de Portugal, pela Ministra das Finanças e pelo próprio Ricardo Salgado. Mas só por isso, quer dizer. Na próxima semana é ouvido o Ricardo Salgado. Espera Pedro Mexia um depoimento à defesa ou ao ataque? Eu acho que, tendo em conta, por exemplo, o que tem havido na Comissão, aliás, criticado por todos os partidos, incluindo os da maioria, de papéis que são pedidos, nomeadamente de atas, incluindo algumas que estarão na posse de Ricardo Salgado e a recusa em fornecer esses documentos, eu acho que não é defesa, é catenaccio, é até 3 centrais e um trinco. Não é possível. Eu acho que a dúvida vai saber, isso é uma coisa que é bastante interessante, embora bastante melancólica, e que tem a ver com o caso Sócrates e também tem a ver com este caso, que é quando agora estão a decorrer processos paralelos, como seja o processo das comissões parlamentares, dos processos judiciais e da discussão pública, nos mídia e não só, as pessoas que estão envolvidas nele têm que decidir onde é que se defendem e onde é que usam cada argumento. Muitas das pessoas vão dizer, vou usar isto em tribunal, vou usar isto na comissão, ou vou escrever uma carta aos jornais, ou as 3 coisas. Sendo que não se pode usar o mesmo trunfo várias vezes. E isso, sendo interessante do ponto de vista analítico, é bastante preocupante, porque supostamente era no tribunal que todas estas coisas iam ser decididas. Mas eu acho que Ricardo Salgado vai tentar ajuizar onde é que esses trunfos são mais trunfos. E vai utilizar claramente a tática socrática do género, se não me tivessem chumbado o PEC 4, isto não teria descambado. Ele vai dizer, se não me tivessem tirado lá, haveria salvação para o banco, e não tenho grandes dúvidas disso. Isto que o João Miguel acaba de dizer é bem observado. Obrigado. E acaba por ser uma recomendação no sentido de que as coisas mudem. Nessa medida, toma 20 euros. Obrigado! Vou começar a premiar as recomendações, os conselhos e Sério? Obrigado. Mas atenção, eu até ao fim do programa eu ainda vou dizer coisas boas. E vais reaver. Espero reaver isso em dobro. Espero reaver isso em nunca tinha acontecido num dobro. programa de televisão. Sim, Não. Cada vez que eu falava bem das gorjetas. Isto é corrupção ou amizade? Não, isto é amizade e espírito entre ajuda e solidariedade. Muito bem. Isto é uma espécie de strip, não é? Isto é como se me tivessem a pôr a nota na calcinha. Sem essa parte. Na cueca não punhas. Não punha, não. Não vamos avançar. Não vamos exemplificar. O Ricardo Araújo Pereira fica Ministro da Contabilidade e estão entregues as pastas por esta semana. Agora vamos averiguar porque é que o João Miguel Tavares se sente uma hidra. Com 6 cabeças já se pode falar em hidra. São 6. Não podem ser a hidra da mitologia são 7 cabeças. Não podem ser antes as renas do Pai Natal. Eu sei, geralmente acho que são 8, mas para os efeitos são 6. Para mim são as renas do Pai Natal. É outro tipo de mitologia, não é? Trazer o tipo de mitologia, mais de acordo com as minhas capacidades intelectuais. E, portanto, são as 6 renas do Pai Natal a irem entregar a grande prendinha ao livro. Isto é a propósito da liderança, da solução de liderança encontrada pelo Bloco de Esquerda. Já foi 2. Nós pensávamos, brincámos aqui a dizer, vão ser um triunvirato. Não. Afinal, vão ser um hexavirato. E o que é que acontece? Isto é literalmente o Bloco de Esquerda a partir sem cacos. Mas tem só uma porta-voz. Ou seja, desta vez só há uma pessoa a dar a cara tem pelas decisões. Só uma porta-voz, mas tens 6 coordenadores.
E a voz, que para qualquer pessoa que não seja furiosa adepta do Bloco de Esquerda, que era de longe a mais ponderada e que eu acho que entrava num eleitorado mais moderado, que era João Semedo, diz tchau, tchau e vou-me embora. E, portanto, esta saída consecutiva eu acho que das melhores cabeças... Mas onde é que viste o Bloco à procura do eleitorado moderado nos últimos anos? Não, mas essa é a questão. Ou seja, nós temos um Bloco que, dentro do seu posicionamento atual, está a ser completamente comidinha à sua esquerda pelo Partido Comunista, enquanto vai sendo comidinha à sua direita pelo LIVRE. E, portanto, aquilo vai pelos dois lados, está a ser comido pelos dois lados. Queria só esclarecer. E, portanto, para algumas pessoas pode ser bom, mas no caso do Bloco de Esquerda, para o Bloco de Esquerda vai de certeza ser mau. E, portanto, voltando um bocadinho à história do António Costa, é por isso que eu acho que até aquela viragem à esquerda de António Costa no Congresso, eu acho que pode haver ali uma aposta grande, de facto, no LIVRE, sobretudo se realmente a Ana Drago, o Daniel Oliveira se empenharem a fundo numa futura coligação, para eles serem uma espécie de queijo limiano, mas mais gordinho, que possa servir a António Costa para formar um governo à esquerda. E se António Costa formar, logo à cabeça, conseguir formar uma coligação à esquerda com uma maioria absoluta, só isso faz dele um governo histórico na história da democracia portuguesa. Parece-lhe bem esta decisão de se passar de uma direção bicéfala para uma direção hexacéfala, Ricardo Araújo Pereira? Reduzimos um bocadinho nos porta-vozes e aumentámos um pouco nos coordenadores, não é? Eu lembro que na altura em que se falou em 2 coordenadores, eu propus que porque ficar em 2, quer dizer, porque ficarmos apenas em 2, avançar para, por exemplo, para termos vários coordenadores, incluindo, na altura sugeriu, o plantel do Estoril Praia. Porque depois nos debates o João Semedo ia com o Portas e podia perder, porque depois o plantel do Estoril Praia debatia com o Passos e ganhava, vamos supor, e isso equilibrava muito. Ora bem, com 6, para o plantel já só faltam 18. Normalmente um plantel tem 24 jogadores e tal. Mas isso é para quem vai às competições europeias. E o Bloco... Não. Os plantéis normalmente têm todos mais ou menos esse número de jogadores e, portanto, eu creio que, para meu horror, que se está aqui a seguir sugestões minhas. Eu espero que fiquemos por aqui. Fizeste uma sugestão? Então muito obrigado. Obrigado, Sr. Miguel. Obrigado por essa sugestão. Muito obrigado. O espírito de entre ajuda para mais uma vez a funcionar neste muito bem. Muito bem. Agora o Pedro vai dizer alguma coisa, certamente, vai merecer. E é tudo ao mesmo preço? As opiniões são todas taxadas ao mesmo preço? Se calhar não havia discriminação. O homem é um comunista. Há valores diferentes para tudo o mesmo valor. Com valores diferentes. Não. Percebeu porque é que João Semedo ficou como o elo mais fraco nesta história? Eu já estava desconfortável há algum tempo, mesmo com a solução bicéfala, e agora com o empate que houve no Congresso, é óbvio que saltou o elo mais forte. É um caso estranho em que saltou o elo mais forte. Embora, de facto, houve certamente, outras pessoas já terão reparado nisso, mas havia uma solução clara para o Bloco, que era ter uma direção bicéfala que não parecesse bicéfala, porque temos 2 listas concorrentes. E há irmãs quase idênticas em ambas. Portanto, gêmeas? Exatamente. E, portanto, As Mortágua? Joana Mortágua e Mariana Mortágua podiam ser líderes do Bloco de Esquerda, só se dizia que era uma. Exato. Mas dizem-me as pessoas do Bloco que elas distinguem bem, eu não as distingo assim tão bem. Isto é racismo. Estes gajos de esquerda são todos iguais. Mas não é verdade. Distinguem-se mesmo bem. Parece que sim, supostamente distinguem-se bem. Eu não as distingo bem, mas estás a perder capacidades heterossexuais. Eu já ouvi esta conversa, mas... Realmente, é racismo ideológico, é claro. Eu não lhe dava aos 20 euros. Não levas. Siga-lhe a mão. Racismo sobre má recomendação. Mas está concluído, não é? Está concluído. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara com 6 cabeças. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, sente-se alimado, como ao carapau. Mais ou menos como ao carapau. É por causa do Duarte Lima. Coitado, que foi... Um bonito trocadilho. Foi, sim, coitado. Não no vosso sentido duartado, não faz sentido. Agora alimado funciona. Coitado, foi condenado a 10 anos de prisão? Sim,
foi condenado a 10 anos de Mas prisão. para o Duarte Lima é uma coisa que eu já não ouvi há muito tempo. Já não ouves de ninguém. Não ouves de ninguém. Ninguém exprime emoções relativamente a Duarte Lima. Isso é curioso. Ninguém disse, na altura em que... e também foi Felícia Cabrita que escreveu, atenção, Duarte Lima é acusado disto e disto e disto. Ninguém disse, onde é que este jornalismo de Botox arranjou as suas informações? Isto é a violação do direito do segredo de justiça. Ninguém disse nada sobre isso. Ninguém disse nada agora sobre se a pena é justa, injusta, pesada, leve. Houve uma pena muito achincalhante, que foi para o filho. Foi absolvido. Sim. Mas o tribunal disse que ele não tinha maturidade para perceber o que estava a passar. Que é a absolvição mais achincalhante da história. É inocente, mas é um palermo. Ele é absolutamente maior de idade. É inocente, mas é um pateta. Eu não sei o que é preferível. É muito achincalhante como absolvição. Ao menos 2 meses, só para não... Não é? Sim, senhor, você tem... Não, vê-se alguma perfídia nos seus olhos. Só para... O que é que sucede? Ninguém se insurgiu em relação à presunção de inocência do Duarte Lima. Há um caso pelo qual ele nem sequer foi julgado. Toda a gente presume a culpabilidade do Duarte Lima alegremente. Há aqui 2 pesos e 2 medidas. Isso também é triste na justiça. E há, sobretudo, aqui uma frase da juíza que julgou Duarte Lima que disse: bom, realmente 10 anos é pesadinho, mas nós tínhamos que dar uma pena destas para corresponder... A frase é mais ou menos isto. Enfim, aos anseios da comunidade, às expectativas da comunidade. E é interessante saber se os juízes devem ou não corresponder às expectativas da comunidade. Eu pensava que a comunidade queria justiça. Se a comunidade o direito, em certo sentido, corresponde às expectativas da comunidade, não é? Mas eu não diria isso. Quer dizer, eu acho que há regras justamente para que... A dúvida é se é a comunidade ou se é o café. Exato. Que parte da comunidade? A comunidade que se aglomera à porta do tribunal para insultar a carrinha que leva aos arguídos? Ou a comunidade que na tasca, atrás de um copo de 3... também perora sobre estes assuntos. O enquadramento jurídico é que deve dar, se calhar, uma resposta às expectativas da comunidade, não é? E depois, a partir desse enquadramento jurídico, os juízes devem, sobretudo, fazer cumprir a lei. Pode encontrar-se aqui um padrão nestas sentenças de mão pesada que tem havido nos últimos tempos em relação a figuras públicas ou processos mediáticos? No caso, nomeadamente, dos 17 anos que foi condenado recentemente o sucateiro. O sucateiro é absurdo, quer dizer, não há muitos homicidas que apanham 17 anos e, portanto, há uma inversão dos valores que são fundamentais na sociedade. Supostamente a vida é o valor supremo e é estranho que... Agora, eu acho mal que a juíza o tenha dito dessa forma, porque abre a porta a essas interpretações de justicialismo e de dar às pessoas o que as pessoas querem. Mas é verdade que o direito, e o direito penal em particular, tem essa função de prevenção geral, isto é, não cometam, diz à sociedade, não cometam crimes, senão isto acontece-vos isto. Pela medida grande. Agora, isto não significa uma escalada das penas só para contentar a opinião pública de cada momento. Já foi aqui aflorada a questão de ninguém aparecer a defender Duarte Lima, porque será, João Miguel Tavares? Porque deixou de contar. Porque não é só outra coisa, não é só isso. O caso do Brasil manchou muito. Manchou muito mesmo. Muito. Esta sentença ainda por cima coloca-o no papel de alguém que se aproveitou do filho. Lá está. Pobre inocente. Como uma espécie de testa de ferro para fazer os seus negócios. O caso do Brasil, aquilo de que a justiça brasileira acusa Duarte Lima é inédito. Não me lembro de nenhuma figura pública, pelo menos de nenhum político, que seja acusado ou que seja suspeito por uma justiça, que não é portuguesa, mas é brasileira, daquilo. E, portanto, isso é muito grave, portanto, não é? E isso, eu acho que isso matou a predisposição das pessoas a defenderem. Há outra questão aqui, que é nem Duarte Lima, nem, por exemplo, Armando Vara entram no campo dos afetos. Como José Sócrates entra. Mas isso tem a ver com o que o João Miguel escreveu esta semana, tem a ver com o lado macho alfa que desperta uma paixão por José Sócrates. Pronto, já sabemos o que leva... sensível é machos alfa. O que leva o Ricardo Araújo Pereira a confessar-se alimado. Agora,
E, rapidamente, é a vez do Pedro Mexia se declarar onomástico para debater... Logo o tema sobre o qual eu ia expender longos não há muito para expender. Então, rapidamente, duas coisas. Para alterar os nomes a quê? Os partidos franceses, os três maiores, neste momento, em termos de sondagens, são os três maiores, o Partido Socialista, o UMP e a Frente Nacional, todos eles têm fações ou líderes importantes a defender a mudança de nome. No caso do PS é apenas o Primeiro-Ministro. No caso do MP é o recém-eleito, novamente eleito, Sarkozy, que quer mudar o nome. E na Frente Nacional também há muitas vozes que querem mudar de nome. E há uma grande polémica sobre se mudar de nome significa o quê? Significa dar uma nova identidade, fugir a palavras com certas conotações, chamar certo tipo de eleitorado. E é muito giro, porque, por exemplo, o principal partido francês, desde o de Gaulle até Chirac, Giscard, de Sarkozy, já se chamou, vou só dizer as iniciais, RPF, UNR, UDV, UDR, RPR e UMP. Portanto, os nomes não têm qualquer... E isso é bastante interessante porque em tudo o que se passou na Europa, isto pode ser anedótico, não interessa nada os nomes, mas em toda a Europa o que nós temos visto é que as mudanças de nome tiveram consequências. Não foi por acaso que quase todos os partidos comunistas tiraram o nome comunista a seguir à queda do muro. Não foi por acaso que alguns partidos ditos neofascistas também começaram a ter outra linguagem, que o Labour se chamou New Labour. E, portanto, esta mudança onomástica, que é mais ou menos anedótica, significa que há uma recomposição na vida política partidária interessante. Imagino 20 euros. Obrigado. Imagino que tem muita coisa a dizer sobre a política francesa. Sim, Neste momento não nos ocorre nada. Não é francês. Não nos ocorre nada. E em geral... Não podemos suspender a opinião. Não, se a questão se pusesse em Portugal, Ricardo... É muito difícil mudar nomes, quer dizer... Nós tinha temos nomes alternativos a sugerir aos principais partidos? Temos dois partidos mais ou menos liberais, não é? Depois temos nenhum dos nomes corresponde. Em Portugal. Sim, nenhum dos nomes corresponde. Os 20 euros o PSD não é social-democrata. Só o PC é o único. Não é social-democrata. Sim, o Partido Comunista é realmente comunista. O Bloco tem sociais-democratas, comunistas, etc. O Bloco já não é um Bloco. Já não é bem, exato. O Bloco já não é um Bloco. O PSD não é social-democrata, o PS não é socialista. E o CDS não é centrista. E o CDS ninguém sabe o que é. Eles umas vezes são democratas cristãos, outras vezes são populares, outras vezes são... Enfim, é muito difícil pôr nomes. O povo arranja-lhes uns nomes. Mas que a ciência política não valida, infelizmente. Decretos? Não pode. Ninguém me deixa falar. E logo eu que me tive a investigar por causa do Pedro Mexia, que tive para aqui investigar. O Pedro Mexia decreta cavar batatas. Cavar batatas, porque o governo chinês anunciou que intelectuais, artistas, cineastas, etc., devem ir para o campo para conhecer o povo e para, assim, escreverem, estou a citar, obras e produzirem obras-primas que divulguem o socialismo. Portanto, isto é... Bateu ali uma nostalgia do mal e daquela encantadora experiência da Revolução. A poesia portuguesa faz isso. Da Revolução Cultural que decapitou a inteligência chinesa. Bateu ali saudades do Mao Tse-tung. O João Miguel Tavares decreta o Visconde cortado ao meio. Quem é o Visconde cortado ao meio? É só uma piada fácil com um novo livro do Rui Rio, chama-se Corpo Inteiro. É tão bom como o do Calvino? É tão bom como o do Calvino. Na verdade, chama-se Corpo Inteiro, mas aquilo é só meio corpo. Porque Rui Rio ainda está a esconder muito daquilo que quer fazer. Embora, pela experiência toda que nós temos a nível político-editorial, cada vez que sai uma biografia, ainda por cima com entrevistas, a seguir sabe-se que a pessoa vai anunciar uma ambição política mais forte. A única coisa que eu aconselho de qualquer forma a Rui Rio é fazer isso com um tom... Lá está, menos macho alfa. Ele tem falado de forma demasiado irada. Quer ser o número 2, portanto não é muito alfa. Não, pois, mas ele é um bocadinho... É um bocadinho demasiado alfa. Ele tem uma imagem impoluta, e aparentemente é uma pessoa impoluta, mas ele fala ali com um tonzinho, assim, um bocadinho demasiado autoritário para o meu gosto. Finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta conjura no governo. Exato, porque toda a gente, quer dizer, os partidos da oposição têm dito e aproveitaram agora a passagem da data para dizer que deve voltar a ser celebrado o dia 1 de dezembro e Paulo Portas juntou-se a essa festa, dizendo que sim, que realmente o 1 de dezembro é para festejar. Ora, ele pertence ao governo que aboliu o feriado nesse dia. E, portanto, parece que Paulo Portas está a preparar-se para fazer... Vai haver eleições em breve? Diz que sim, e Paulo Portas está a preparar-se para fazer a rábula do progenitor sonso,
que é eu não te queria castigar, mas o teu pai... E acho que vai ser isto. A campanha do CDS vai ser isto. E era uma coisa por razões económicas, que é uma coisa que quaisquer 20 euros dão jeito. Ora, 20 euros. Volto à procedência. Soma zero. É a história do capital, não é? Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.